Hoje nós vamos bater um papo, meus amados, sobre promessas. Quem tem promessa aqui de Deus sobre a vida? Tem gente que não tem, mas pode ter certeza que eu vou te mostrar que você vai ter hoje. Deus, Ele já nos prometeu diversas coisas. O problema é que às vezes nós entendemos que para Deus lançar alguma promessa sobre as nossas vidas, nós precisamos que algum profeta usado por Ele venha e fale com a nossa vida. Deus está te falando. Mas Deus, o livro, a Bíblia já é cheia de promessas para a nossa vida. Na verdade, Deus não precisa derramar as bênçãos dele sobre nós. As bênçãos ele já existe, as bênçãos ele já derramou. O que está faltando às vezes é nós tomarmos posse disso. Deus, o que ele tinha que fazer, ele já fez. Às vezes é nós que não estamos completando e fazendo a nossa parte. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa manhã, sobre as promessas de Deus sobre a nossa vida. E o tema hoje, se é que eu posso colocar um tema na ministração, é: não ouça os 10, ouça a promessa. Então quem já entendeu esse de não ouça os 10, sabe que nós estamos falando do livro de Números. Abre aí, por favor, Números 13, nós vamos ler a partir do versículo 27. Números, no livro de Números. Pastor, existe esse livro na Bíblia? Existe, o nome é Números mesmo. Números 13, vamos ler a partir do 27, que diz assim, e deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo, o povo que a habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez calar o povo, reunido diante de Moisés: subamos e herdemo-la. Disse ele: em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. 31. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram: não podemos marchar contra esse povo, visto que é muito forte que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. 33 e último. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Olha só, meus irmãos, houve uma promessa para o povo de Israel, e o povo de Israel, eles entenderam essa promessa. Depois que as tribos elas foram divididas, as tribos de Israel, porém elas vivendo unidas, mas ali no deserto, houve então, aprove Deus, na verdade, a mandar uma mensagem para o teu comandante aqui na terra, naquele momento, que era Moisés. E Deus falou assim para Moisés: Moisés, a terra prometida, a terra que eu prometi, ela está logo ali, ela está ali à frente. Só que essa terra ela está habitada, mas ela já é sua. Eu já dei para o povo de Israel. Vai lá e dá uma checadinha nela. Manda espias darem uma olhada na terra, igual eu vou repetir aqui, a terra que Deus já havia dado para o povo de Israel. Moisés, um cara temente a Deus e um cara que ouve a Deus, ele separa ali um líder
de cada tribo. Está isso escrito a partir do capítulo 13, do versículo 1. Ele separa um de cada tribo, ou seja, 12 líderes para enxergar essa tal terra. 12 homens, eles vão até essa terra e começam a escrever relatórios sobre a visão deles, que eles tinham dessa terra. E foi assim que aconteceu. Eles voltaram até Moisés, fizeram uma reunião entre Moisés e os 12 líderes de cada tribo, e ali aqueles 12 líderes começaram a emitir os relatórios, começaram a entregar para Moisés os relatórios de, como eu disse, daquilo que eles haviam enxergado, cada um no seu ponto de vista, sobre essa terra prometida, porque Deus prometeu uma terra que mana leite e mel. Vocês conseguiram entender isso? A terra, Deus já havia prometido para eles, e era uma terra que emana leite e mel, ou seja, a promessa ela era clara, o destino ele era certo, mas o caminho deles foram influenciados por vozes. 12 homens viram essa mesma terra, preste atenção nisso. 12 homens viram a mesma terra, mas apenas 2 creram corretamente. Olha isso, 12 foram enviados, 12 viram, mas apenas 2 viram e creram corretamente. Sabe o que isso nos ensina? Isso nos ensina que nem todos que caminham conosco creem como nós cremos. Eu vou repetir: nem todos que estão conosco creem e veem a mesma coisa que nós vemos. Vou deixar ainda mais claro: não é todo mundo que anda com você que vê a mesma coisa que você vê. O que eu quero dizer com isso? Com quem que você está andando? Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Porque todos veem a promessa, mas nem todos interpretam essa promessa pela fé. Nem todos veem com os olhos que você vê, porque os 12 espias, eles viram a mesma terra, os mesmos gigantes, as mesmas cidades fortificadas. O problema não era o que eles viram, mas como eles interpretaram aquilo que eles viram. Os 10 olharam com os olhos naturais, mas teve dois, Josué e Caleb, que eles tiveram discernimento, e eles olharam essa terra com os olhos espirituais. Olha só o que aqueles 10 homens das outras tribos chegaram até Moisés e falaram assim: Moisés, presta atenção, a cidade é maravilhosa. A cidade, você tinha que ver, Moisés, tinha cada fruto. Olha que precisava 2 gigantes carregar um cacho de uva. Tenha noção disso, como a terra, ela realmente era boa. A terra é maravilhosa. Eu imagino já Moisés olhando e falou: obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor prometeu essa terra, e tudo que eles estão falando é realmente aquilo que o Senhor já tinha falado no meu coração. Obrigado, Pai. E eles iam falando sobre a terra: olha, aquilo que você plantar na terra será produtivo. Olha, aquilo que você não faz muito calor, também não faz muito frio. A terra tinha até umas coisas maravilhosas lá. E Moisés se engrandecendo, só que daqui a pouco ele dá um pause, dá um ponto e vírgula e fala assim: Moisés, mas... Eu imagino Moisés em posição de oração. Daqui a pouco, quando ele ouve o mais, ele olha assim para aqueles 10 homens, e eles falam assim: mas Moisés, a terra é habitada por gigantes. Meu irmão, nós pequenininho aqui desse jeito,
se a gente se atrever a chegar perto daquela terra, nós seremos esmagados. Moisés, a terra era tão boa, pena que a terra já está sendo habitada, Moisés. Olha, Moisés, esquece, essa não é nossa terra não. Eu imagino Moisés olhando e falando: mas Deus, não foi essa terra que o Senhor me prometeu? Os 10 olhos falam assim: Moisés, eu acho que você está meio enganado, você deu lugar para a sua carne aí, e você ouviu errado Deus falando. Só que quando aqueles 10 estavam falando, se levanta 2 homens de Deus. O primeiro é Caleb e fala: cala a boca, chega, para com isso. Moisés, não dá ouvido para eles não. Realmente, tudo que eles falam da terra é verdade, a terra é boa mesmo, a terra dá frutos, a terra é maravilhosa. Mas o seguinte, se Deus prometeu, ela é nossa, Ele vai nos dar. Presta atenção, Moisés, não importa o gigante que esteja lá. Sabe por quê? Se Deus não tivesse prometido, realmente nós entraríamos lá e nós perderíamos e iríamos morrer. Mas não importa o que tem na terra, se Deus prometeu, ela é nossa, nós vamos e nós vamos conquistar. É nossa. Eu imagino Moisés se enchendo de felicidade no seu coração, porque a promessa de Deus, ela nunca falha, meus amados. Mas é a nossa percepção que pode falhar. Onde eu quero chegar com isso? Que as pessoas negativas, elas contaminam o ambiente e elas atrasam a nossa promessa. Um dia eu estava numa palestra e eu ouvi um palestrante, ele falar assim, ó: no meio dos seus amigos, dos 5 que você tem, é bom ter um pessimista, mas só um só, porque esse um é o que vai puxar o teu freio ali, é o que vai te dar uns toques, é o que vai analisar de uma perspectiva diferente, mas só um. Não tenha 2 no seu grupo de amigos, porque esses pessimistas, os que só vêm com olhos negativos, são esses que vão atrasar a tua bênção. E olha que no meio de 10, tinha 2 que olhava e falava: Moisés, vamos para cima, a terra é nossa. Não deixe ser enganado por essas pessoas que duvidam das promessas de Deus. Os 10 espias, eles não apenas duvidaram das promessas de Deus, eles contaminaram uma geração inteira. Porque imagina, no meio de 12, vem 10 para aquele povo e fala: ih, não vamos não, que lá o bicho pega. Você acha que o povo vai ouvir os 10 ou os 2? Imagina se Moisés não fosse realmente usado por Deus, batesse no peito e falava: deixa comigo, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou que a terra é essa, a terra será essa. Era uma geração inteira que padeceria sem ver a promessa de Deus. A negatividade, meus amados, ela é contagiosa. A murmuração, ela paralisa. A incredulidade rouba o nosso futuro. E toma cuidado, viu? Porque há pessoas que não querem entrar na terra prometida, mas também não querem que você entre na terra prometida. Tem pessoas que não estão nem aí, e eles vão fazer de tudo para que você também não esteja nem aí. Josué e Caleb tinham uma fé que falava muito mais alto do que qualquer coisa. Veja em Números aqui, igual nós lemos 13:30, e eu quero ler de novo. Olha o que Caleb fez. Então Caleb fez calar o povo. Quando aqueles 10 e o povo estava falando só, murmurando, falando que não dava, falando que não ia ver, Caleb se levanta e fala realmente para o povo calar a boca. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés, e ele afirma: que é isso, Moisés? Subamos e nós vamos herdar essa terra. E ele também disse: em verdade nós temos capacidade de conquistar essa terra. Sabe às vezes por que a gente não consegue chegar na terra prometida de Deus para a nossa vida? Porque nós nos achamos sem capacidade de conquistar isso.
Às vezes nós olhamos para nós mesmos e falamos assim: ah, eu? Quantas vezes nós fizemos isso? Eu fiz isso, de olhar: ah, eu não dá não. Vixe, eu vou precisar de tanta coisa para chegar até onde eu quero. Eu vou precisar de tantas pessoas para conseguir me dar aquele empurrãozinho e eu conquistar uma terra prometida na minha vida por Deus. E eu não tenho capacidade para isso não. Quantos de nós temos esses pensamentos ainda hoje em dia, de acharmos que nós não somos merecedores da promessa que Deus já colocou sobre a nossa vida? Só que Caleb, ele olha e fala assim: não, nós temos sim capacidade de conquistar essa terra. Quando ele fala: subamos animosamente, possuamos, herdamos essa terra, porque certamente nós prevaleceremos. Enquanto os outros diziam: não, nós não podemos, Caleb, ele declarou: certamente prevaleceremos. Sabe por quê, meu amado? A fé verdadeira, a fé de verdade mesmo, ela não nega os gigantes. A fé, uma fé de verdade, sabe que os gigantes existem. A fé verdadeira sabe que há obstáculos na nossa vida. A fé verdadeira, ela não nega falando: não, vamos, é tudo simples, não vai dar problema nenhum. Não, nós sabemos, a fé, ela nos mostra que vai haver gigantes, que vai haver obstáculos. A fé verdadeira, ela exalta o poder de Deus. E a fé verdadeira também fala, mesmo quando a maioria se cala. A fé verdadeira, ela fala, oh meu amado, mesmo que a maioria se cala. Você pode ter certeza que quando você tem um objetivo na sua vida, e esse objetivo é propósito de Deus sobre a sua vida, você olha para o caminho, você olha para o trajeto que você tem que seguir até alcançar, e você fala: ih, não vai dar não, porque nesse trajeto aqui há gigantes, nesse trajeto há obstáculos, nesse trajeto há barreiras, rios, mares, que ao meu ver, ao olho carnal, é impossível nós alcançarmos a nossa promessa. Mas mesmo quando essas vozes que batem no nosso coração falando que nós não vamos conseguir, há lá no fundinho, para aqueles que têm fé, falando assim: ó, vai, porque vai dar certo. Vai, porque você vai conseguir. Vai, porque se foi Deus que prometeu, Deus vai honrar a promessa e Deus vai nos dar a terra prometida. É isso, a fé nos mostra que a promessa de Deus, embora os obstáculos pesados sobre a nossa vida, só serve para nós dar mais glórias ao eterno. Porque imagina se alcançar a terra prometida fosse fácil. Imagina se aquele povo fossem ver a terra prometida, a terra fosse toda aquela maravilha que foi dita, e não tivesse nenhum gigante habitando. Imagina eu trazendo para os dias de hoje, você dando tudo para o seu filho que ele quer, sem merecimento, ou sem ele alcançar, sem ele buscar e sem ele fazer nada. Eu vejo aos olhos espirituais que seria muito fácil. Então preste atenção nessa palavra aqui, meu amado. Os gigantes que estão na sua vida servem para você ver a mão de Deus sobre você. Eu vou repetir: os obstáculos e gigantes que estão te afrontando neste momento, os gigantes que estão falando que você não é nada, que não vai dar certo, que o que você está fazendo vai falir, esses gigantes são obstáculos que com a tua fé, Deus vai erguer as mãos de lá de cima e vai falar: basta. E aí você vai conseguir enxergar que você venceu não pela tua força, mas foi vencida pela mão de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? É isso, não, mas mais alto, dá um glória a Deus aí animado, meu irmão. Oh glória, que coisa linda. É isso, ou seja, a verdadeira fé fala,
mesmo quando a maioria se cala. Quem anda com Deus não calcula só o tamanho do problema. Quem anda com Deus não calcula só o tamanho do problema, mas calcula o tamanho da promessa. Você olha para as barreiras e fala, vai ser difícil. Mas quando você olha para a promessa, você fala, vai ser maior ainda. Esses obstáculos, esses gigantes não serão nada para a promessa que Deus me deu. Por quê? A promessa é para aqueles que perseveram, aqueles que correm atrás. A promessa não é para aqueles que murmuram, para aqueles que deixam de ouvir a voz da promessa e começam a ouvir a voz do inimigo. Repito, a promessa é para aqueles que perseveram, não é para aqueles que murmuram. Números 14, 24. Olha o que diz número 14, 24. Números 14, 24 diz assim, todavia, meu servo Caleb, isso o próprio Deus dizendo, tá? É Deus que está falando. Todavia, meu servo Caleb, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Olha o que Deus está testemunhando. Preste atenção, o que Deus está testemunhando de Caleb. Ele pega e fala assim, o meu servo Caleb, ele não tem o espírito ao qual esses 10 outros foram e viram, não. O espírito dele é diferente. Sabe o que Deus está querendo dizer? O espírito dele é conforme o meu espírito. Na verdade, o meu espírito que habita em Caleb é diferente dos outros 10. E para esse que eu falo que me segue, para esse que confia, eu o farei entrar na terra que ele mesmo observou. Olha isso. Às vezes você está observando a terra, às vezes Deus coloca planos nas suas vidas, Deus coloca estratégia, Deus dá tudo para você, mas quando você olha o percurso e olha os gigantes e fala, eu não vou conseguir não. Sabe o que Deus está falando? É verdade, se você declarou isso, realmente você não vai conseguir, porque o seu cálculo matemático está na finança que você tem agora. O seu cálculo matemático está na produção que você está tendo, quando na verdade o nosso cálculo teria que ser com a promessa que Ele já nos deu. O Senhor prometeu, então vai se cumprir e ponto final. É a promessa de Deus que nós temos que ir para trás. E sabe qual é o resultado disso? Os negativos todos morreram no deserto. Só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Vou repetir isso aqui. Os 10 que murmuraram, os 10 que olharam negativamente, os 10 que olharam para os gigantes ao invés da promessa, esses 10 morreram no deserto. Somente 2, aqueles que olharam com os olhos espirituais, esses 2 que olharam e viram a promessa maior do que o obstáculo, somente esses 2 conseguiram entrar na terra prometida. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Como eu disse aqui já no começo dessa ministração, as bênçãos e as promessas de Deus já estão derramadas sobre a nossa vida. Já está, Deus já prometeu. Deus falou que nós já vamos herdar a terra prometida. O problema é que nós não estamos ouvindo a voz de Deus quando os obstáculos aparecem. E é o próprio Deus que deixa esses obstáculos aparecerem na nossa vida para separar quem são os 10 e para separar quem são os 2. Sabe por quê? Porque se Deus não colocasse os obstáculos, os gigantes naquela terra, iria entrar 10 murmuradores naquela terra e ia acabar com uma terra que foi prometida para você. Meu Deus!
Às vezes tem 10 aí, ó, na sua vida, que você está tentando carregar. Vem, vamos, e eles murmurando e falando: não, mas ela tem gigante. Não, mas ela é difícil. Não, mas ela vive tanto. E você: ah, não, vamos, mas a terra é boa, é boa. Sabe de uma coisa? Nem você e nem essa pessoa saem do lugar. Sabe o que às vezes a gente vai ter que fazer? Você não acredita? Beleza, fica aí que eu vou. Porque Deus prometeu. Eu não estou falando para você ser irresponsável, não. Eu estou falando para você crer na voz de Deus. Se é Deus que está falando, meu irmão, se é Deus que prometeu, vai se cumprir, ponto final. Porque eu repito mais uma vez, as bênçãos dele já estão sobre nós. A bênção de Deus já está sobre a nossa vida. É nós que não estamos tendo posse dela. Meu amado, se você for fazer alguma coisa de Deus pensando negativamente, de verdade, nem faça. Se você tem dúvida que foi Deus que te prometeu isso que você está sentindo, meu amado, nem faça, se você tem dúvida. Agora, meu irmão, se você tem a certeza que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. E eu repito, só Josué e Calebe entraram na terra prometida. Nem todos que saem do Egito entram em Canaã. Nem todos. Mas pastor, ele aceitou Jesus. Mas pastor, agora está na igreja. Mas pastor, saiu do Egito. Mas nem todos que saem do Egito vão entrar em Canaã. Teve uma população inteira, milhões de pessoas que saíram no Egito, mas só 2 que receberam a promessa lá atrás entraram. Sabe por quê? Porque só esses 2 creram quem era Deus. E eu vou te falar uma coisa: nem o próprio líder entrou na terra. Nem o líder, nem Moisés. Deus leva Moisés a um alto cume, numa montanha gigantesca. Fala: Moisés, dá uma olhadinha aí, ó. Moisés olha, fala: o que é isso, Deus? É a terra, pô. A terra que eu te prometi está aí pro povo, ó. Tá vendo que eu cumpro? Eu imagino Moisés: fechou, Deus. Posso ir lá falar para todo mundo ali fazer as malas? Posso falar para todo mundo trazer as barracas? Eu já estou descendo lá, depois a gente bate um papo aqui, meu Deus. Não, pera um pouquinho, Moisés, dá uma olhadinha aí melhor. Olha lá, ó. Tá vendo que aqueles 2 que falaram que tinha ali fruto gigantesco, você consegue ver agora, tem mesmo, né? Você viu que tem um rio ali puro, um rio ali de promessas que eu falei? Tem, tô vendo, Deus. Tem mesmo, tá vendo que é tudo maravilhoso? Tô vendo, Deus. Ele: Moisés, a gente precisa bater um papo aqui agora sério. Ele fala: Deus, mas tem que ser rapidinho, porque eu tenho que falar pro povo arrumar as malas lá. Ele: sabe o que aconteceu? Você não vai entrar não. Eu imagino, né, aos meus olhos espirituais, Moisés olhando e falando: como que é, Deus? Ele: você não vai entrar não, você só está vendo só. Sabe por que você está vendo? Porque você foi um líder maravilhoso. Você foi um líder abençoado. Você guiou realmente o meu povo. Você fez tudo certo. Mas talvez, e eu digo talvez porque a Bíblia não disse isso, você, apesar de levar o povo para a terra prometida, o seu coração deve ter sido enganado. E por que eu posso falar isso? Porque depois que eles viram Josué e Calebe, ficaram e disseram que tinha coisas boas, Deus, o próprio Deus, olha e fala: só vai entrar 2. Só os 2 que foram positivos e entenderam a promessa de Deus sobre a vida deles. Nem todos que saem do Egito entram em Canaã. Mas eu tenho certeza que cada um de nós que estamos aqui, através dessa palavra, nós vamos entender as promessas de Deus sobre a nossa vida. E todos nós entraremos juntos em Canaã. Mas pastor, o senhor está falando no céu? Não, o céu é certeza. Mas nós vamos entrar na terra que emana leite e mel. É aqui mesmo, ó. Eu tenho a certeza disso, que a nossa fé vai sair daqui uma fé tão avivada, sabe? Porque somente os que confiam em Deus,
Somente aqueles que permanecem firmes em Deus e se afastam das vozes contrárias às promessas, só esses são capazes de entrar em Canaã. Então aqui vai um conselho, meus amados: afaste-se de pessoas negativas. Se afastar de pessoas negativas é um ato de fé também. Isso não é arrogância, isso não é uma proteção. Na verdade, isso não é arrogância, isso é uma proteção espiritual. É uma proteção espiritual. O se afastar não quer dizer você ignorar, deixar de lado, não. É você não ouvir mais as vozes que dizem que você não vai conseguir. Nós estávamos no primeiro estudo aqui, há 15 dias atrás, e eu perguntei para todo mundo: falar o que as pessoas já falaram, o que nós somos, o que elas veem o que nós somos, ou na verdade elas falarem o que elas já ouviram. E o que foi falado aqui, meu irmão, foi só palavras negativas, que essa pessoa não presta, essa pessoa não vai dar certo, essa pessoa não vai conseguir. Olha só, eu não falei para falar as coisas negativas, eu falo o que as pessoas falam sobre a sua vida, e só foi palavras negativas. E sabe o que acontece? Quando nós ouvimos muitas palavras negativas, é esse espírito que nós absorvemos. Quando nós ouvimos falar, que crente tem que ser o pobrezinho, morar numa casinha, viver mendigandozinho, que é isso que o Deusinho quer. Meus amados, Deus prometeu uma terra que emana leite e mel para o seu povo. Você acha que Deus quer ver a gente mendigando pelo pão, ou explorando alguma outra coisa? Não, o problema é o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos vivendo. Eu te trago hoje uma realidade diferente, uma realidade onde Deus vai fazer você chegar à terra que Ele prometeu que iria te dar. Se você quer viver uma promessa grande, nós precisamos proteger a nossa fé. Abre aí por favor 1 Coríntios 15. Preste atenção nessa palavra aqui, 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Olha só, não seja enganado não, meu. Para com isso, não se engana, porque as más companhias vai te corromper. As línguas negativas e que murmuram vão te corromper. Então não se engane com isso, porque as más companhias vão romper ou vão corromper os bons costumes. Concluo aqui, que sejamos uma geração de Josués e Calebes, porque Deus ainda tem promessa sobre a nossa vida. Ainda há terras a serem conquistadas, ainda há gigantes a serem vencidos, ainda há, e vamos vencer com os olhos espirituais. A pergunta é: você será parte dos 10 que murmuram ou dos 2 que creram? Qual parte nós faremos? Os 10 que murmuram ou dos 2 que creram e herdaram a terra prometida? Não caminhe com quem só vê gigantes, caminhe com quem vê em Deus maior do que qualquer gigante. Feche os seus olhos. O Espírito Santo de Deus, Pai, o mundo nos mostra tantos gigantes, Senhor. O mundo nos mostra tantas barreiras, embora nós saibamos que o Senhor nos prometeu. Mas, Pai, são tantas palavras e gestos negativos sobre a nossa vida, que nós não conseguimos enxergar além dessa barreira, Senhor. É como se fosse um muro de 50 metros entre mim, entre nós e entre a promessa do Senhor, ao qual ela tampa totalmente, Deus, a barreira, e não deixa nós enxergarmos a promessa que o Senhor nos prometeu.
Oh Espírito Santo, são gigantes, ó Pai, que quando estão às nossas vistas, Deus, nós criamos receios de avançar, porque nós imaginamos que sejamos esmagados por esse gigante. Mas Pai, assim como Josué e Caleb teve uma visão espiritual, oh Espírito Santo, assim como Josué e Caleb conseguiu enxergar através dos muros, assim como Josué e Caleb conseguiram enxergar através dos gigantes, assim como Josué e Caleb conseguiu enxergar através dos obstáculos que o mundo nos colocou, nós temos a certeza, Pai, que iremos ter essa visão, ó Deus, e enxergar além do impossível e alcançar a terra que o Senhor nos prometeu, Pai. Oh Deus, são tantas promessas, Senhor, são tantos desafios também, são tantas estratégias que o Senhor nos proporcionou, mas Pai, há tantos, Senhor, planejamentos aqui neste ambiente, Pai, há tantas vontades, ó Deus, que está sendo gerada em nossos corações, Pai. Gere neste momento, Senhor, desejos que vêm do alto dos céus, como se fosse, Pai, essa promessa que o Senhor emitiu na vida aqui dos meus irmãos, ó Pai. Promessas que já tinham ficado na gaveta. Oh, o Senhor me traz aqui na minha cabeça, Deus. São tantos planos engavetados, porque os gigantes, ao nosso ver, era maior. Meu Deus, Pai, são tantas coisas que os teus filhos queriam produzir e fazer, mas que palavras negativas fizeram a gente voltar atrás e não prosseguir, ó Deus. Ah, Espírito Santo, eu oro neste momento, ó Pai, que esses planos voltam a ser parte da nossa vida, que esses planos, Senhor, e essas promessas voltem a ser a estrutura da nossa fé, que não possamos mais a partir de agora, Senhor, ouvir as vozes dos 10, mas nos apegarmos na promessa que o Senhor tem sobre a nossa vida. Se coloque sobre os seus pés, meu irmão e minha irmã. Eu não vou te constranger e nem pedir para você vir aqui na frente, não vou fazer isso não. Mas se você deixou uma promessa que Deus colocou sobre a sua vida engavetada, se você tem às vezes um planejamento que você tanto sonhou e frases, palavras fizeram você desistir disso, a única coisa que eu peço é para você levantar sua mão daí onde você está mesmo, que um obreiro vai te dar um abraço, meu amado. Se você sentiu da parte de Deus de fazer diversas coisas, mas o medo fez você engavetar isso. Às vezes você teve os 10 que estavam ao seu lado falando que não ia dar certo. Às vezes você participou mais dos 10, ou às vezes você foi esses 10 também e fez sonhos de pessoas morrerem por causa de palavras e atitudes. Meu amado, isso daqui pode ser libertador para a sua vida. Se você tem coragem mesmo de decidir que a partir de agora não será mais simplesmente um mover qualquer, se você tem a certeza que a promessa que Deus fez para a sua vida, ela vai se cumprir, meu irmão, levanta a sua mão aí. É um abraço, eu não vou falar para você vir aqui na frente não. Deus me mostra pessoas que engavetaram projetos porque ouviram palavras negativas, pessoas que engavetaram muitas coisas. Oh Espírito Santo, o Senhor tem livre acesso neste momento, ó Pai. O Senhor tem livre acesso de fazer aquilo que o Senhor quer, Deus, Pai. E nós sabemos o tanto, Senhor, de palavras contrárias, falando que nós não iríamos ser nada,
que nós não alcançaríamos, que nós não agiríamos. E essas palavras e essas atitudes, por diversas vezes, nos bloquearam. Mas eu oro, Deus, e peço que em nome de Jesus, toda palavra de maldição que caia por terra, toda palavra contrária que fizeram os teus filhos se paralisar, que caia por terra, e somente o nome do Senhor prevaleça nesta manhã, ó Pai. Porque a promessa é grande demais para ser vivida por quem escolhe ouvir vozes pequenas. As promessas, elas são grandes demais para quem decide ouvir vozes pequenas. Deus, o Espírito Santo, continue abençoando o teu povo, Pai, e que a partir deste momento arranque o medo do nosso coração, Pai. Arranque o medo do nosso coração, porque o medo faz nós paralisarmos, Deus. O medo não nos faz enxergar as promessas que o Senhor já declarou sobre as nossas vidas. O medo faz nós estagnarmos naquilo que o mundo deseja que nós façamos. Mas hoje é dia de renovo e é dia de tudo novo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, mas aplauda bem forte, bem forte, bem forte. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Meu amado, você pegou essa promessa aí? E só num ato simbólico, faz assim com as suas mãos, como se você tivesse pego a sua promessa assim, ó. A promessa está aí na sua mão agora, ó. A promessa está com você. Não deixe mais as vozes do inimigo falar no seu coração, meu irmão. Creia que Deus, Ele já prometeu e vai se cumprir na nossa vida. Coloca assim no nosso coração a mão assim agora e repete assim comigo: Deus, eu acredito, eu tenho fé nas promessas que o Senhor lançou sobre a minha vida. E no momento certo, no momento que o Senhor quer, irá se cumprir cada uma delas sobre a minha vida. Eu creio que a partir de hoje é um divisor de água entre os 10 e entre os 2, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Se você tem fé, vai se cumprir, meu amado. Tome o seu assento. Vamos à cerimônia da ceia.